Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, isso mesmo. As expressões idiomáticas, elas são essenciais para a gente compreender bem a fala do inglês, porque elas são aquelas expressões que as pessoas costumam dizer, parece uma coisa, mas é outra. Isso também tem em português. Vocês vão entender um pouquinho mais. Então vamos lá. O que são expressões idiomáticas? São frases ou palavras que se forem exercidas no seu sentido literal, não fazem sentido. Ou seja, são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Tem um exemplo aí, vocês podem ver pela imagem. E a frase diz, It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorros. Eu não vou dar a tradução ou o sentido dessa frase agora, porque a gente vai ver ela no final, tá? Mas vamos ver algumas outras. Tough luck. O que é tough luck? A tradução literal seria difícil sorte. Ou sorte difícil, sorte exigente, alguma coisa assim. Se você for traduzir, como a gente chama ao pé da letra. Porém, o significado real dessa frase é azar o seu. Então tem aí os pombinhos conversando, ele falou assim, what are other words for tough luck? Quais são outras palavras, outra forma de falar tough luck? E aí o outro pombinho vai e diz, bad luck, misfortune, má sorte, falta de sorte, e assim por diante, ok? Outra expressão idiomática, when hell freezes over. Ao pé da letra seria quando o inferno acabar congelado. Mas, na verdade, essa expressão quer dizer no dia de São Nunca, trazendo aqui para o nosso português, na verdade, né? É claro que essas expressões pessoais, ela vai mudar de acordo com o lugar para onde você for. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles costumam dizer when the hell freezes over. Aqui no Brasil é mais comum no dia de São Nunca. Então, a gente está fazendo uma aproximação das frases que eles costumam usar com a nossa para que vocês possam entender mais ou menos o que seria aí as expressões idiomáticas, certo? Outra frase, to corner someone. No pé da letra, corner significa esquina, então seria para a esquina alguém, seria a tradução ao pé da letra. Mas na verdade ela significa por alguém contra a parede, colocar a pessoa na parede, né? Por que é interessante essas expressões idiomáticas, pessoal? Porque, às vezes, quando você está fazendo a leitura de um texto, assistindo um filme, lendo uma publicação, você vai encontrar essas expressões e você pode ser tentado a traduzir ela ao pé da letra e você vai ficar sem entender. Já pensou? When the hell freezes over, quando o inferno congelar, no meio do que você está lendo? Então é interessante a gente conhecer essas expressões, certo? A próxima, actor age. Quando eu digo actor age, você pode pensar haja ou atue, porque o act é atuar, né? A sua idade. Mas o significado real seria cresce, amadurece, vira gente, vira homem. É a expressão que a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Aí tem alguns exemplos na imagem que vocês observam do filme, né? Enfim. Outra expressão, right in the bullseyes. Ao pé da letra, bem nos olhos do touro. O significado real, na mosca. A imagem dá esse auxílio aí para a gente conseguir identificar essas expressões. Essa tá facinho, né? Ela é bem literal. Be in someone's shoes. Olha a imagem aí. Tem um senhorzinho aí dentro de um sapato e uma senhora conversando com ele. Aí ele falou, I understand now. Agora eu entendo. A frase be in someone's shoes, no pé da letra, significa estar no sapato de alguém. Então a imagem mostra o literal, né? Que ele entrou dentro do sapato dela e aí disse, understand now. Por quê? Porque o significado real é se colocar no lugar de outra pessoa em determinada situação. Então quando eu digo be in someone's shoes, eu estou querendo dizer isso, né? Se coloca na minha situação para você tentar entender. E aí a ilustração retratou bem isso. Outra frase, pretty soon. Se a gente for considerar essa frase ao pé da letra, pretty significa bonita e soon, breve, logo. Então será que é logo bonita, breve bonita?
Ao pé da letra, seria isso, né? Linda, rápida. Mas o significado real, em breve. Pretty soon, bem em breve, logo em breve. We'll see each other pretty soon. Nós vamos nos ver bem em breve. Outra sentença, I told you so. Essa é bem comum e ela é um pouco mais fácil da gente entender. E aí, pela imagem, você já consegue perceber, né? Dos criadores de eu te avisei, vem aí, bem feito. Então, I told you so, no literal, eu te disse então, mas o significado real seria eu te avisei. Essa é uma frase bem comum, né? Quando você fala alguma coisa que acaba acontecendo, aí você diz, I told you so, eu te falei, eu não te disse, não te falei. Frase de mãe. Próxima, full of beans. Observe a imagem, a primeira tem uma pessoa com a barriga cheia de feijão. E na segunda tem uma pessoa animada, né? Então, o significado literal seria cheio de feijão, mas na verdade, full of beans significa uma pessoa que está com a corda toda, tá ali bem empolgado, como a segunda imagem, né? Então vocês observaram, é bem interessante essa questão das expressões idiomáticas, para a gente nunca ir pelo literal, porque se a gente for pelo literal, a gente vai se perder. Já pensou no meio de um texto você encontrar um cheio de feijão? Você vai ficar meio boiando ali, né? How come? Essa é uma das expressões que eu mais gosto de usar. How come, no pé da letra, significa como vem, porque o how significa como, o come significa vir, então ao pé da letra seria isso, mas na verdade essa é uma expressão que a gente usa para dar um espanto sobre alguma coisa. Então alguém te fala alguma coisa e tu fala how come, mas como? Como é que pode? Como foi isso? Então how come é essa expressão de espanto, de surpresa, de indagação, ok? Aí tem shut the works, e aí? Ao pé da letra, atire o trabalho. Shut the works, atire o trabalho. Mas na verdade ela quer dizer manda ver, uma expressão de incentivo. Assim como muitas outras, go for it, vai nessa, vamos lá, você consegue. Então o shut the works é a mesma coisa. Manda ver, vai lá, arrasa. São frases que a gente usa para incentivo. Once in a blue moon. Quando eu disser o sentido literal para vocês disso aqui, muitas pessoas podem pensar numa famosa lenda que nós temos aqui no Acre, que é uma vez na lua azul. Quando a gente começa a dizer isso, todo mundo já pensa, eita, meu Deus, o Satanás que dançou lá com a mulher. Mas uma vez na lua azul não é o sentido dessa frase, é o sentido literal. Mas na verdade ela está querendo dizer de vez em quando. Once in a blue moon, ok? Once in a blue moon, de vez em quando. Cross my heart. Sentido literal, cross, cruzar, fazer um X, enfim. E heart, coração. Será que é fazer um X no coração, cruzar o coração? Esse é o sentido literal, né? Através do meu coração. Mas o sentido real é juro pra você. É aquela promessa que a gente faz, né? De cruzar os dedos. E lá eles têm essa de fazer esse símbolo, que é a cross the heart, que seria uma promessa. Juro pra você. Ok, então, baseado em tudo isso que nós vimos hoje, pessoal, de expressões idiomáticas, tem aí, voltamos à nossa primeira imagem, né? Então, observem aí na tela. Levando em consideração tudo que você viu nessa aula, na sua opinião, qual o significado da frase abaixo? Então, a frase era It's raining cats and dogs. O sentido literal, está chovendo gatos e cachorros. Então, a gente viu hoje tudo sobre expressões idiomáticas, né? O que significam, como que a gente tem que aplicar. Então a gente viu que elas não devem ser levadas ao pé da letra, porque o significado de uma expressão idiomática não pode ser traduzido na forma literal. Mas ela tem todo um significado por trás. Assim acontece com essa frase. Será que quando eu digo It's raining cats and dogs, é porque eu vou lá fora e vai estar caindo do céu gatos e cachorros? Não. É uma frase, é uma expressão idiomática, né? E se você disse aí em casa que a tradução dela é que está chovendo canivete ou que está chovendo muito, acertou. Aqui no Brasil nós não usamos o It's raining cats and dogs, mas a gente costuma dizer está chovendo canivete, né? Ou seja, está chovendo muito, tá uma chuva muito grossa, tá chovendo bastante. Certinho?
Pessoal, é claro que nós aqui vimos não todas as expressões idiomáticas, existem muitas outras expressões idiomáticas. Seria interessante que vocês pudessem fazer uma pesquisa sobre isso, porque saber mais sobre expressões idiomáticas aumenta o vocabulário de vocês e ajuda na compreensão de textos. Para quem gosta de assistir filmes em língua inglesa, vocês vão ver que isso faz toda a diferença, porque quando aparece lá você já vai saber o que significa. Okay? Então, vou deixar como tarefa extra para vocês hoje fazerem pesquisas. Então, pesquise, olhem vídeos, façam pesquisas mesmo para que vocês aumentem aí o conhecimento de vocês na língua inglesa. Certinho? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula outras vezes e outras aulas aqui da nossa disciplina. Ok? See you next class!